Fala pessoal, nesse terceiro vídeo sobre transformadores a gente fala um pouquinho mais sobre a relação de impedância no secundário refletida para o primário e vice-versa, e fala também sobre autotransformadores. E aí a gente faz algumas contas ali para ver corrente de enrolamento, corrente na carga, enfim. Vem comigo que vamos dar uma olhadinha nessas anotações. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a especificação de um transformador. A gente fala sempre em corrente alternada que os transformadores têm sua potência dada em volt-ampere. Corrente alternada sempre traz essas informações, né? Então a sua potência nominal vai ser sempre em volt-amperes, ou quilovolt-amperes, se assim for necessário. Uma outra informação que sempre vem associada em corrente alternada é fator de potência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois aqui num exemplinho, onde eu coloco um transformador, eu vou dar a potência dele em 5 kVA. Vou passar também a relação aqui de tensão de primário e secundário. Podemos fazer assim, 1000 volts no primário e 100 volts no secundário. Uma terceira informação que eu acho que é interessante passar aqui é que ele trabalha, a gente pode fazer uma análise para um fator de potência percentual de 100%, e depois uma mesma análise a gente faz considerando, por exemplo, 50%, certo? E é desejado aqui a corrente no secundário. Bom, vamos analisar o seguinte, e aqui é muito importante a gente ver isso. Se ele quer corrente do secundário, eu sei que a potência S é igual a V vezes I, volt vezes ampere, certo? S não considera fator de potência. S já vem, se fosse o fasor, né, que aqui no caso é tudo módulo, mas se fosse o fasor, ele já vem com o módulo e com o ângulo, e com aquele ângulo eu calcularia o fator de potência. S, então, não necessita eu saber o fator de potência. Então, essa análise aqui para 100 ou para 50%, ela é desnecessária. Eu não preciso fazer duas contas, basta uma conta. E eu sei, como não foi dito nada aqui em termos de eficiência, tanto primário quanto secundário vão ter a mesma potência de 5 kVA. Então, pessoal, 5 kVA ou 5.000 voltamperes vai ser a tensão no secundário, que é 100, vezes a corrente do secundário. Né? Secundário, secundário, secundário. Então, a minha corrente de secundário nada mais é do que os 5.000 divididos por 100, ou 50 amperes. Só isso aí. E, como eu disse para vocês aqui, é importante ressaltar que o fator de potência aqui não serve para nada, a não ser que eu relacionasse em watts. Aí eu teria que usar o fator de potência para converter para volt-amperes e aí então fazer a análise do circuito. Uma outra coisa que é muito importante se falar em termos de transformador, a gente achou a relação de transformação A, que era igual V do primário pelo V do secundário, valia também para corrente do secundário pela corrente do primário, né? E é também a minha relação de espiras, né? Que é o número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. A gente pode estabelecer uma relação também para as impedâncias, quando a gente fala nessa relação de transformação. Se eu tenho uma impedância no secundário e eu quiser fazer um circuito sem transformador, qual seria o reflexo dessa impedância no primário? Exemplo, eu tenho aqui um transformador, que eu estou querendo dizer isso aqui, eu tenho um transformador, eu coloco a minha carga aqui, e aqui eu coloco uma fonte. Só que eu não quero ficar analisando corrente de um lado, corrente do outro, carga e ver potência, essas coisas. Eu gostaria de pegar
essa impedância aqui e trazer ela para cá e simplesmente desprezar o transformador. Ficaria uma coisa assim, né? Ia ficar a fonte aqui, ia ficar a minha carga aqui, e essa carga aqui, Z, multiplicada por um A, ou por, enfim, né? Por uma constante aí, que eu não sei ainda quanto é. Então, a minha ideia é fazer isso, até porque isso é muito utilizado nos casamentos de impedância. Quando eu tenho um circuito no primário e eu preciso fazer o ajuste de impedância, então eu utilizo um transformador quando eu tenho cargas muito menores ou muito maiores. Então, pessoal, qual é a relação da impedância no secundário se eu quiser trazer ela para o primário e remover o transformador? Ou até mesmo fazer esse processo contrário, como eu vou mostrar no exercício depois. Imaginemos que a minha potência do primário é igual à minha potência no secundário. E o que eu sei da fórmula de potência? Potência é igual a V vezes I. E também é igual a V2 sobre Z, que também é igual a I ao quadrado vezes Z. Correto? Então vamos usar essa relação para a gente poder ter uma noção do efeito que essas bobinas causam na impedância quando eu quero trazer então essa impedância do secundário vista pelo primário. O que eu tenho aqui? Que V ao quadrado sobre Z no primário vai ser igual ao V ao quadrado do secundário sobre o Z no secundário, certo? Logo, eu tenho que V no primário ao quadrado por V no secundário ao quadrado vai ser igual a Z do primário, Z no secundário. Eu também posso escrever isso como sendo primário tensão secundária ao quadrado igual a Z no primário por Z no secundário. Só que eu sei que V do primário por Z no secundário é A. É a minha relação de transformação, está escrito aqui em cima. Então eu posso dizer que A ao quadrado é igual a impedância no primário sobre a impedância secundária, ou a razão da impedância no primário pela secundária. Logo, o A vai ser igual a raiz quadrada da relação entre impedância de primário e secundário. Muito bem, para que nos serve isso? Imaginemos o seguinte, eu tenho um transformador e eu quero, como eu disse para vocês, eu tenho aqui o transformador, tenho aqui ele no outro lado, e eu quero saber o seguinte, aqui eu tenho uma carga, que é na verdade um alto-falante. Esse alto-falante tem aí 9 ohms de impedância. O ideal seria que o amplificador que fica ligado no primário tivesse uma impedância de 1 ohm. Que ele visse uma impedância de 1 ohm para que ele tenha a melhor transferência de potência para carga, enfim. Certo? Isso seria o ideal. Como tem que ser construído esse transformador para esse 9 ohms virar 1 ohm? Porque o amplificador, como eu disse para vocês, gostaria de enxergar aqui uma impedância de 1 ohm. Então essa relação de espiras N do primário e N do secundário deveria fazer o ajuste para transformar esses 9 para as vistas do amplificador ser 1. A relação Z do primário eu quero que seja 1. Z do secundário é 9. Eu quero extrair a raiz quadrada disso porque eu quero obter o valor de A. Isso aí vai me retornar 1 sobre... Se eu já extrair a raiz, vai me retornar 1/3. Ou seja, o A tem que ser 1 para 3. E eu sei também que o A é igual ao número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário.
isso vai ser, então, 1/3. Se eu souber o número de espiras do primário, eu consigo saber o número de espiras do secundário para fazer esse circuito. Se eu não souber, eu posso construir tranquilamente um transformador com essa relação. Então vamos supor que no primário eu tenho 100 voltas, no secundário, supondo então que no primário eu tenha 100 espiras. Isso vai implicar que no meu secundário eu vou ter que ter 300 espiras. Não é verdade? Com isso eu consigo montar o meu transformador e o amplificador vai enxergar aquele alto-falante que tem 9 ohms como se ele tivesse 1 ohm, o que é bastante interessante para o circuito e não vai ter perdas. Se eu colocasse esse alto-falante de 9 ohms diretamente no meu amplificador, aqui está o amplificador, provavelmente a transferência de energia, de potência, não seria a melhor. Falando um tipo também de transformador bastante utilizado em função da economia de cobre que se tem, é o autotransformador. Provavelmente você tem um em casa ou já viu algum modelo assim. Ele tem um único enrolamento, onde eu tenho aqui os pontos, ponto A e B. Entre A e B eu tenho o número de espiras, que eu vou chamar de números de espiras do primário, e no secundário eu vou ter A e C, certo? Onde aqui se chama um tape, um tap, né? É feita uma derivação nesse enrolamento, e parte das espiras do primário é também as do secundário. Bom, ele é um transformador de um único enrolamento, como eu comentei com vocês, e ele é mais simples e mais econômico também. Eu tenho no primário uma tensão de primário e eu vou ter no secundário uma tensão de secundário, certo? Então não há muita diferença no transformador de uso, em termos de uso, em relação ao transformador clássico que a gente vinha vendo e o autotransformador. Em algum momento a gente estabeleceu que o A era a tensão do primário pela tensão do secundário. Isso vale para cá, mas com algumas observações. A gente sabe também que o número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário. A gente precisa fazer essa análise agora, mas não tão às cegas como a gente fazia antes. A gente precisa fazer algumas contas e conhecer a construção desse transformador aqui. A primeira delas é, vamos supor que eu passo para vocês um A3, certo? O A vale 3. Então eu sei que, e eu sei também que o número de espiras do primário é igual a 600. São 600 espiras. Quantas vão ser as espiras no secundário e qual vai ser a tensão que eu vou obter no secundário, tá? Então, pessoal, a gente faz a seguinte conta. Se o A é 3, eu vou usar a minha fórmula lá. 3 vai ser igual ao número de espiras do primário, que é 600, pelo número de espiras do secundário. Isso aqui vai me indicar que o número de espiras do secundário tem que ser igual a 200 espiras. Ok. Então, se eu for olhar no meu desenho, eu vou ver o seguinte, que das 600 espiras que eu tenho daqui até aqui, 200 delas, então, para cá tem mais 400, né? 200 delas vão ficar compartilhadas também com o meu secundário. E as outras 400 que tem lá para cima são só da entrada primária, ok? Agora, para fazer análise de tensão, eu posso utilizar a mesma regra. Eu venho aqui e digo o seguinte, se eu tenho na tensão do primário, então vamos acrescentar aqui, se eu sei que V do primário é igual a 100, qual vai ser o V do secundário? Eu vou usar o A também. O A
que é igual V do primário por V do secundário, vai me indicar que a tensão no secundário vai ser 3 vezes a do primário divididos por 3, desculpem, né? Do primário divididos por 3, que vai dar ali 100 por 3, 33,33 volts, certo? Esse seria o cálculo que eu faria para esse circuito aqui. A gente pode fazer um outro exercício considerando autotransformadores também. Aqui, imaginemos que eu tenho um autotransformador, então a tensão no primário vai ser 600 volts. Considero também que ele tem uma carga de 5 kW. Fator de potência, vou considerar que é unitário. O que eu quero saber? A corrente na carga, a corrente no enrolamento do primário e quero também no enrolamento do secundário, certo? Para isso eu tenho aqui o meu circuito, meu autotransformador, tá? Ele tem essa característica aqui. Aqui eu sei que a minha carga está ligada também a uma fonte aqui de 240 volts, então minto, a tensão na carga é 240 volts, faltou dizer aqui, nominal. Então, nesse ponto aqui, eu sei que eu tenho 240 volts, eu sei que aqui eu tenho 600, por isso ele tem essa característica, né? Um enrolamento maior no lado que tem mais tensão, um enrolamento menor no lado que tem menos tensão. Essa minha carga, — 5 kW. O que eu sei, pessoal? Eu sei que P, potência em watts, é igual a S vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo eu sei que é fator de potência. O P vai ser o S vezes o meu fator de potência, certo? Então, o S vai ser P pelo fator de potência. Ok, mas o meu fator de potência é unitário. Então, eu vou usar isso aqui para calcular a minha corrente do secundário. Potência no secundário vai ser igual a V no secundário vezes o I no secundário. Potência no secundário é 5.000 divididos por 1. 5.000 watts divididos por 1, que é o fator de potência. Isso tem que ser igual a tensão no secundário, que é 240, vezes a corrente do secundário, que é o que eu quero. Corrente no secundário, 5.000 divididos por 240. Um pouquinho menos que 21, dá 20,8 amperes. Certo? Então, a gente já tem a corrente que passa lá no secundário. Corrente que essa carga demanda. Já tem a corrente na carga. Para calcular a corrente no primário, usa-se a mesma fórmula. Eu tenho aqui a potência no primário, vai ser a tensão no primário, vezes a corrente do primário. Isso aí vai me dar que a corrente do primário vai ser 5.000 por 600, 8,33 amperes. Analisando esse circuito, a gente pode ver o seguinte. Eu tenho uma corrente que entra aqui, e ela é a minha corrente do primário, eu consigo calcular, e eu também vou chamar ela de corrente de enrolamento do primário, I1. Eu tenho aqui a corrente que vai para o secundário, né? Que também é a corrente da carga. Bom, eu sei que E1, já tenho calculado, vale 8,33 amperes. Eu sei que a corrente da carga é 20, alguma coisa amperes.
20, vamos olhar aqui, 8 amperes. Bom, se chega uma corrente nesse ponto de 8,33 e sai uma corrente de 20 para a carga, a contribuição dessa diferença, uns 12 amperes, é dada por esse enrolamento aqui, certo? Que eu vou chamar aqui de corrente do enrolamento secundário, porque não tem como criar corrente. O balanço nesse tape aqui tem que ser zero, lei das correntes de Kirchhoff, certo? O que nos diz ali então? Que o IP, ou IE1, mais a corrente IE2 tem que ser igual à corrente do secundário. Então eu sei que a minha corrente do secundário tem um determinado valor, que a corrente do primário tem determinado valor, então eu consigo achar o IE2. O IE2, que é o que está faltando, é o déficit ali que eu notei, vai ser os 20,8 menos a corrente do enrolamento primário, que é 8,33. O meu IE2 vai ser 12,5, mais ou menos, 12,5 amperes. Então essa vai ser a corrente que está faltando, tá? Então eu calculei já, deixei arrumadinho aqui, 12,5 amperes é a corrente IE2 do circuito. Aí é só vir aqui e anotar 12,5 amperes. Certo, pessoal? Acho que com esse exercício a gente encerra a questão do... Encerra, mas não esgota a questão das especificações dos transformadores. Falamos um pouquinho sobre autotransformador. Antes falamos também sobre o reflexo das impedâncias, né? Refletir a impedância do secundário no primário, ou a impedância necessária no primário usando um transformador de acoplamento e vendo quanto que teria que pôr no secundário. Enfim, o que a gente exercitou ali. Mais exercícios vão ter no canal também. Eu vou de repente fazer mais alguns vídeos para a semana que vem e eu vou contribuindo aí para ir tirando dúvida de vocês. Um abraço, fiquem bem, pessoal.